Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Estamos em nossa 23ª aula com o capítulo 9, circunferência e círculo. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é sobre polígonos inscritos e circunscritos, comprimento da circunferência e área do círculo, tá? Vamos lá para a nossa agenda, essa será a agenda de vocês, e vocês irão fazer todas as atividades, tá, pessoal? Página 168, da 170 a 172 e 176 a 179. Na próxima aula a gente faz a correção de todas essas aulas, tá? Lembrando que nossas aulas de matemática não tem como a gente enfatizar todas as questões, porque o vídeo iria ficar muito grande, né? Então a gente pega aquelas questões mais pertinentes, mais ali de fácil compreensão, para poder ficarmos essa mensagem, né? Para poder compreendermos melhor esse conteúdo, tá certo, gente? Bom, vamos fazer aqui as correções da página 158, 171 a 163, que era o início, né, desse capítulo, que justamente foi semana passada, ok? Mas semana passada, pessoal, vocês bem sabem que eu passei um vídeo para vocês, né? Não foi um vídeo caseiro, né? Como eu estou acostumado a fazer. Foi um vídeo mais profissional do YouTube para vocês compreenderem sobre probabilidades, né? E eu passei esse material para vocês porque era para justamente encerrar e aí, no caso, a gente poder, né, terminar logo esse módulo 3, certo? Pois bem, então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão está pedindo para você observar a corda da circunferência do centro O, né, gente? E o item A, sem realizar medições, determine qual a corda que tem maior medida de comprimento. Se você estudou o começo do capítulo, as cordas faz parte dos elementos de uma circunferência, tá, gente? E o que é uma corda? Uma corda é quando você liga um ponto da circunferência à sua extremidade, ao outro ponto, tá? Isso em qualquer lugar, né? Dois pontos quaisquer, eles são ligados em duas extremidades de uma circunferência. A gente chama isso de corda, tá? E a maior corda que está nessa situação, pessoal, é justamente essa daqui que está no meio, né? Que o nome dessa corda é diâmetro, que seria um outro elemento da circunferência. Tá? Então, no caso, seria o segmento de reta EF. Aqui está. Qual das cordas apresentadas representa o diâmetro da circunferência? Quais das cordas, né? E quais o segmento representa o raio, né? Então, no caso, pessoal, o raio representa o segmento OF, ou então OE, né? Ou OE e OF. E o diâmetro da circunferência é todo esse daqui, ó. EF, né? EF, tá ok? O que é o diâmetro, gente? O diâmetro é quando você traça uma circunferência, quando você traça uma corda em uma circunferência, onde essa corda ela passa exclusivamente no centro da circunferência. Aqui a gente chama o centro da circunferência, que também é outro elemento da circunferência. Ok? Bom, com o auxílio de uma régua e compasso, construa uma circunferência de centro O com raio medindo 2 centímetros, ó. Tranquilo? De centro B com diâmetro medido 3 centímetros. Aqui está. Na circunferência ao lado foi desenhado um triângulo isósceles. Determine a medida da área do triângulo, sabendo que a medida do diâmetro AB é igual a 4, né? Então aqui você vai determinar, pessoal, o valor desse triângulo, né, isósceles. O que seria um triângulo isósceles, gente? O triângulo isósceles é quando você tem, né, dois lados iguais, né? E ele já disse que o diâmetro dele é 4, então daqui para cá é 4, ok? Se você traçar aqui um outro triângulo, aqui bem no meio, tá, gente? Você tem dois triângulos, tá? Então, como aqui é o ponto médio, é 2 para cá e 2 para cá, ok? Então, se é 2 para cá e 2 para cá, qual é o valor desse aqui do meio? Também seria 2, certo? Então, vamos lá.
A área do triângulo mede 4 centímetros quadrados. Por quê? Porque a fórmula da área do triângulo é o que? É base vezes altura dividido por 2, né? Então a base, pessoal, é 4, que é essa. A altura, gente, é 2, ó. Daqui para cá é 2. Porque seria esse valor aqui seria igual a esse outro, certo? Dividido por 2, então 4 vezes 2, 8. Dividido por 2 dá 4, tá? Então a área do triângulo mede 4 centímetros quadrados. Ok, vamos continuar aqui, ó. Algumas latas de molho de tomate, como a indicada ao lado, estão colocadas em uma caixa de papelão, em formato de prisma com base retangular, de maneira que fiquem em 3 fileiras com 4 latas em cada fila. Quais são as dimensões internas mínimas dessa caixa de papelão? Pessoal, as dimensões internas mínimas dessa caixa de papelão devem ser 17,84 cm de comprimento, né? 13,38 cm de largura e 7,5 cm de altura, né? Então, como é que a gente vai determinar isso? Ó? Vamos calcular aqui o valor do diâmetro dele, que é 2 vezes o raio, né? 2 vezes o raio, que dá 4,46, então o diâmetro dele daqui para cá é 4,46. A largura, pessoal, a largura dele é 3 vezes o diâmetro, tá certo? Então, você multiplica o diâmetro por 3, que dá 13,38. E o comprimento dele, pessoal, é 4 vezes o diâmetro, certo? Que daria 17,84. Cada item, em cada item, determina a medida da corda AB, né? Então, a corda AB, pessoal, corda AB, daqui para cá, seria o quê? Você aplica o teorema de Pitágoras, certo? Porque aqui é um triângulo retângulo. Aqui o primeiro dá 5,66. E aqui o segundo dá, aqui no triângulo, né? O triângulo BOC, né? BOC, esse triângulozinho menor, dá 5. E o triângulo maior, que é, aliás, dá 5, né? Que é essa corda, que é daqui do B pro O. E a outra aqui, ó, que é essa outra corda maior aqui, ó. Aí você pode pegar tanto essa parte, certo? Ou você pode pegar o total, né? Então eu recomendo que você pegue o total, porque você não tem valores aqui para essa distância de A até O, tá bom? Então você pega o total, que fica mais fácil. Aí você encontra essa distância. Não, gente, ó, encontrou aqui, ó, desculpa. Aqui é um triângulo isósceles, né? Então o BO ele é igual ao OA, né? É a mesma distância, né? Porque aqui, ó, presta atenção, aqui é o ponto médio, né? Aqui não é o ponto médio, O. Então, se você traçar um raio de B até O, ele é a mesma distância de O até A, né? Então, por isso aí que eles são valores iguais. O mesmo serve para esse outro aqui, ó. Ok? Bom, sexta questão. A figura abaixo apresenta um círculo de centro O e uma régua retangular quadrada em milímetro. Os pontos A e O pertencem à régua e os pontos B, C, D pertencem simultaneamente à régua e à circunferência, tá? O diâmetro do círculo é em centímetros igual a 3,3, tá? 3,3 o diâmetro, ó. Você somou daqui para cá, 1, 2, 3, aí ó, 1, aliás, 1, 2 e 3, né? Sobrou um pedacinho aqui, pessoal, tá? Aí ela arredondou para 3,3, tá certo? Aqui, ó, daqui para cá é 1, 2 e 3, ok? Porque ele está dizendo que o segmento AB, cadê o segmento AB? Daqui para cá, ó, é 1,6, né? O segmento é D,
daqui para cá é D, daqui para cá é 2, né? Então, essa distânciazinha aqui, se você subtrair, vai dar 0,4, né? Então, 3 mais 0,4 vai dar aproximadamente 3,3. Porque lembre-se que ele corta aqui um pedacinho, tá, gente? Então, dá 3,3 alguma coisa, tá? Então, mais aproximado aqui é o 3,3. É C. E é isso. Ângulo na circunferência. Vamos comentar um pouco aqui sobre ângulo na circunferência. Pessoal, ó, quando você faz uma circunferência, tá, ela fica dividida em duas partes. E essas duas partes, a gente chama isso de arco da circunferência, tá, que são as extremidades entre os dois pontos A e B. Então, você tem um arco menor e tem um arco maior. Né? Nesse caso aqui, ó, desse ponto que vai daqui para cá é o arco menor. E essa outra aqui, ó, de A, que dá essa volta e vem até aqui, é o arco maior. Ok, gente? Aí, quando você traça semi-retas, né, no caso, duas semi-retas, até o centro da circunferência, tá? Você traçou duas semi-retas até o centro da circunferência. A curva que é formada por essas duas semi-retas, a gente chama isso de ângulo central, tá? E o valor do ângulo central é igual ao valor do arco. Então, digamos que aqui é 30 graus, tá? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Digamos que aqui, ó, é 30 graus. O valor desse arco. Quanto é que vai ser o valor do ângulo central? Também vai ser 30 graus. Ok, gente? É só isso mesmo, tá? Então, o ângulo central, pessoal, é aquele que tem um vértice no centro da circunferência, ó. Esse pontinho aqui, a gente chama de vértice, né? Então, é o vértice que está no centro da circunferência. Tá, pessoal. E quando a gente constrói uma outra circunferência, né, os mesmos parâmetros, com um ângulo central medindo 100 graus, certo? Não, vamos fazer aqui o exemplo aqui. Ó. Quando você monta outra circunferência e você junta um outro vértice aqui, ó, no caso aqui eu estou chamando ele de ponto C, ó, esse ponto C aqui, tá? A curvatura que fez esse segmento de reta aqui, a gente chama isso de ângulo inscrito, tá? O que é um ângulo inscrito? É aquele cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados contêm corda dessa mesma circunferência, né? Então, ó, o vértice dele pertence à circunferência, porque está bem em cima, tá? E os lados dele, que é esse daqui, ó, são corda que também pertence a essa mesma circunferência. E isso é ângulo inscrito. E a gente costuma dizer o seguinte, ó, que o valor do ângulo inscrito, ele é metade do valor do ângulo central, né? Então, no caso aqui, ó, se o ângulo central, nesse caso, é 100, o valor do ângulo inscrito é metade dele, que é 50. E é isso, tá, gente? É isso que é ângulo dentro da circunferência. Deixa eu passar mais aqui. Vamos lá para comprimento da polígonos inscritos e circunscritos. O que são polígonos inscritos e circunscritos? Eu não vou entrar muito em detalhe, eu vou direto ao ponto, tá? Polígonos inscritos, pessoal, é justamente quando você tem um polígono dentro de uma circunferência, que é nesse caso aqui, ó. Aqui ele dá o exemplo da moeda de 25 centavos. Ó. Você vê exatamente um polígono dentro da circunferência, né? Então, isso a gente chama de polígono inscrito, ok? E quais são os elementos do polígono inscrito? A gente pode destacar aqui, ó, o centro do polígono,
que ele coincide com o centro da circunferência, que é aqui, ó. O raio da circunferência, o que é o raio da circunferência? É o segmento de reta que liga o centro da circunferência ao vértice do polígono, né? Nesse caso aqui eu tenho 3, ó. 1, 2 e 3, tá? Ângulo central do polígono. O que é o ângulo central do polígono? Ele tem um vértice no centro e seus lados passam por dois vértices consecutivos do polígono. Nesse caso, indicado por BOC, ó. BOC, tá? Isso a gente chama de ângulo central do polígono. Tá vendo aqui? Poderia ser BOA? Poderia, gente, sem problema nenhum. Ok? Desde que o vértice esteja no centro e os seus lados eles passem por dois vértices consecutivos, ó, tá? Aqui um e aqui outro, ok? Por exemplo, ó, se eu tivesse um outro vértice aqui, ó, pronto. Vou colocar, ajeitar aqui, ó. Se eu tivesse um outro vértice aqui, ó, B, D, O, tá? B, O, aliás, D, O, B, pessoal, ele não é um ângulo central do polígono. Por quê? Porque aqui no caso eu teria aqui o ponto C, tá certo? Tem que ser consecutivo. E temos o ângulo interno. O que é o ângulo interno? Ele é determinado por dois lados consecutivos do polígono. Nesse caso, o E, né? Ó, o E é um ângulo interno, tá? O A aqui também ele seria um ângulo interno, caso tivesse. O D também, tá? Então, quando você determinar dois lados consecutivos de um mesmo polígono, nesse caso você está diante do ângulo interno. Então, o polígono inscrito na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência, né? Então, os vértices estão todos dentro da circunferência. E o circunscrito, gente? Outra propriedade do polígono regular é que sempre é possível inscrever uma circunferência nele. Nesse caso, temos os polígonos circunscritos na circunferência, que é quando você tem um círculo, né? Você tem uma circunferência dentro de um polígono. Ok, gente? E note o seguinte, pessoal, ó, que os pontos, tá, que liga esse polígono com o círculo, com a circunferência, a gente chama isso de ponto tangencial. Por quê? Porque ele se conecta em apenas uma vez, tá? Em um único ponto. Ele se conecta em um único ponto. Por isso que a gente chama isso de ponto tangencial. Tranquilo? Note também que o ponto OG ele é perpendicular ao ponto FG, FA. Ou seja, o raio da circunferência que contém o ponto de tangência, que é isso aqui, ó, ele forma um ângulo reto, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um ângulo reto, tá? Com o lado do polígono correspondente. Ok, gente? Então, o que é o polígono circunscrito? Na circunferência é aquele cujos lados tangenciam a circunferência, ó. Olha só, eles tangenciam por quê? Porque eles se encontram em um único ponto. Isso é uma tangente. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver quantos minutos tem. 18 minutos. Vamos para frente. Já vai pegando os bisus aí, né? Comprimento da circunferência. Pessoal, a gente estudou muito isso ano passado, né? O que é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Comprimento é igual a 2πr, 2πr, tá? Só que é o seguinte, como é que eu calculo o comprimento de um arco da circunferência? Pessoal, ó, o arco da circunferência ele é o seguinte, ó. Você tem π, o valor de π é igual a 180 graus, certo? Isso da circunferência. Agora, pessoal, 360 graus, ele vai ter o valor de quantos π? Ele vai ter o valor de 2π. Olha, 180 é um π, então 360 são 2π.
Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos aqui, ó. Com base na fórmula, né, que a gente já sabe, 2πr, circunferência igual a 2πr, podemos calcular a medida do comprimento de um arco de circunferência. Observe, por exemplo, uma maneira de calcular o comprimento de x do arco AB, da circunferência de centro zero, né? Então, digamos que 120 graus é a medida do ângulo central, né? E x, pessoal, é a medida do comprimento do arco, 6 centímetros. Do arco, o arco tem 6 centímetros, tá? Medida de, aliás, o raio, tá? X é a medida do comprimento do arco e 6 centímetros é a medida do raio, tá bom? Primeiramente, pessoal, a gente calcula a medida do comprimento aproximado da circunferência. Então, você pega a formulazinha, ó, e você vai ter esse valor aqui, ó. Esse valor é o valor aproximado da circunferência. Depois, em seguida, por meio de uma regra de 3, determinamos a medida do comprimento aproximado, né? Então, a medida do ângulo central em graus, ó, 360 está para 120, né? Que é a medida do ângulo central. Assim como a medida do comprimento do arco, que é 37,68, está para x. Então, pessoal, x vai ser igual a 12,56 centímetro, tá bom? Por que a gente pode escrever essa regra de 3 simples? Porque a medida do comprimento, gente, do arco é a medida do ângulo central, né? Que determina as grandezas que são diretamente proporcionais. Por isso que a gente pode fazer essa comparação, ó, de grandeza. Porque assim, ó, quanto maior é o arco, maior é o comprimento, tá? Então elas são diretamente proporcionais. Ok, gente? Agora vamos para a última e encerra o capítulo, né? Vamos falar sobre a área do círculo, né? A área do círculo, assim como o comprimento, a gente está cansado de saber que é área igual a π vezes raio ao quadrado, né? Que a gente do ano passado, certo? Então, por exemplo, ó, se você tem uma circunferência de raio 8 centímetros, né? O valor da sua área vai ser de 200,96 centímetros quadrados, tá bom? Mas só que aqui eu estou falando sobre a área do setor circular. O que é a área do setor circular? Né? A área do setor circular, pessoal, é a parte do círculo determinada por um ângulo central qualquer, né? Nesse caso aqui, na imagem ao lado, é a parte destacada em verde, que está em verde aqui, ó. Essa parte é o setor circular. Então vamos lá, eu só quero calcular essa partezinha aqui. Como é que eu faço? Observe como calcular a medida da área do setor circular indicado em vermelho. Vamos ver aqui, ó. Tá? Suponhamos que o ângulo central dela é 50 graus. E o valor do seu raio são 12 centímetros, né? Então, 50 graus é a medida do ângulo central e 12 centímetros é a medida do raio. Então, inicialmente, a gente calcula a área total, né? Então, para calcular a área total, π vezes raio ao quadrado. Vai dar esse totalzinho aqui, ó. 452,16 centímetros quadrados. Em seguida, por meio da regra de 3, a gente determina a medida da área aproximada do setor circular. Da mesma forma, ó, 360 está para 50, assim como 452,16 está para x. Multiplica em x, né? Aqui foi uma simplificação, ó, por 10, você vai obter o valor, né? A medida da área desse setor circular é aproximadamente 62,8 centímetros quadrados. Viu, gente? Não é fácil? Professor, mas na verdade eu quero calcular a área da coroa circular. O que é a área da coroa circular? A área da coroa circular nada mais é do que um círculo dentro do outro. Aí você vai calcular essa partezinha aqui, ó. Né? Essa parte que está toda em azul. E isso é a área da coroa circular, como se fosse realmente uma coroa, né? Então, como é que a gente calcula isso, pessoal? Essa região ela é compreendida entre duas circunferências concêntricas e de raios diferentes. Então, a parte de azul é a parte da coroa circular.
A medida da área da coroa circular ela é dada pela diferença, né? Então, é dada pela diferença, pessoal, entre a medida do círculo de maior raio e a medida da área do círculo de menor raio, né? Assim, a gente considera o seguinte, ó, que a medida da coroa circular vai ser determinada por AC, ela é igual ao quê? Ela é igual a o valor da área do círculo de maior raio, né? Vou colocar aqui R maiúsculo, que representa o maior raio, menos a área do círculo de menor raio, então um raio minúsculo. Como o π ele está se repetindo em uma subtração, tá? E os outros dois termos aqui são produtos, estão multiplicando, eu posso colocar o π em evidência, né? Então, como é que ficaria a fórmula? Ó, ficaria assim, colocando em evidência, ficaria π vezes R ao quadrado menos R ao quadrado. Se você aplicar a propriedade distributiva, que é a propriedade de chuveiro, você vai ter esses mesmos valores aqui, ó. Por exemplo, ó, x, né? Aliás, π vezes R ao quadrado dá πr ao quadrado. π vezes R ao quadrado dá R, π vezes R ao quadrado, né? E repete o sinal de menos, tá bom? Portanto, a medida da área da coroa circular pode ser calculada por meio dessa fórmula. π igual a... Aliás, a área da coroa circular é igual a π vezes R ao quadrado menos R ao quadrado. Ok, gente? Tranquilo? Aqui tem um exemplo. Como você faz, ó. Aqui, ó, o R ó, é o 9, tá? O R aqui é o 4, né? São os raios, né? Raio maior e o raio menor. Calculou, deu 65 vezes 3,14 dá 204,1. Então, essa área aqui é 204,1 centímetros quadrados. Gente, então é isso. Nossa aula chegou ao fim, tá? Com isso, a gente encerra o módulo 3. E na próxima aula, a gente vai dar início ao módulo 4, com função, tá, gente? Então, gostou? Dá o like. E se cuida, gente. Até a próxima semana. E não esqueça de fazer as atividades, todas as tarefas, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.